você que me acompanha aí para este Brasil, estudando um pouco sobre o direito previdenciário. Vamos falar um pouquinho sobre a arrecadação e recolhimento das contribuições que são devidas para esse sistema da Seguridade Social. Quando a gente fala de contribuições, de arrecadação, a gente está falando também de tributação. Então, muitas vezes os conceitos, algumas situações que você vai estudando com relação às contribuições, elas vão se misturar com o direito tributário. Não fica apavorado, tá? Foca no que a gente está te passando aqui, nesses detalhezinhos, não fica querendo compreender tudo, senão vai muito tempo, tá ok? Claro, se der para aliar com o direito tributário, conhecer as normas, perfeito, fica tudo muito mais simples. Então, ela vai se misturar muito com esses conceitos. Antes da gente falar um pouquinho sobre arrecadação e recolhimento, cabe a gente ressaltar e iniciar falando sobre as competências do INSS e da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Com a Lei 11.457 de 2007, a capacidade tributária volta definitivamente para a União. Como assim? Anteriormente, era o INSS que fazia toda a arrecadação das contribuições. Só que, claro, está previsto que a competência para arrecadar tais tributos é da União. Qual é o órgão responsável por toda essa tributação da União? Passa, claro, o Ministério da Fazenda. E a Secretaria da Receita Federal do Brasil, está ligado, subordinado ao Ministério da Fazenda. Portanto, volta definitivamente para as mãos ali da União, Aquele órgão que já faz todas as gestões também continua agora fazendo com relação às contribuições sociais. Então, sai do INSS. Então, antes tínhamos todo um setor de recolhimento do INSS, tínhamos auditores fiscais da Previdência Social que vão passar a trabalhar agora na Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ela ficou conhecida na mídia como a Super Receita. Você pode lembrar dessa situação. Nem faz tanto tempo assim, Em 2007, você pode lembrar que teve aquele boom e falava-se o tempo todo da Super Receita. Então, a União passou a ter o controle definitivamente da tributação dessas contribuições sociais, Das contribuições que eram devidas para a Seguridade. Então, hoje é de competência dessa Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, normatizar e avaliar atividades relativas à tributação com relação à Seguridade Social, as contribuições ao financiamento da Seguridade Social, tá ok? Então, hoje toda essa competência falou de contribuição, tá lá, com a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, todos os nossos recolhimentos hoje, a nossa contribuição vai primeiro para essa secretaria, depois ela vai ser destinada para o chamado Fundo do Regime Geral de Previdência Social, que continua sendo de competência do INSS. Então, o que restou para o INSS fazer? Além, claro, da análise da concessão de benefícios previdenciários, o INSS hoje ele faz a gestão do Fundo do Regime Geral de Previdência Social. Aquelas contribuições que estão previstas na lei, que só podem ser utilizadas para o pagamento de benefícios previdenciários, vão direto para este fundo. É ela que faz essa gestão, gerencia este fundo, continua nas mãos do INSS. Também o INSS, ele faz a emissão de certidão de tempo de contribuição para fazer a compensação entre regimes. Então, alguém, que contribuiu, você hoje pode estar aí fazendo as suas contribuições para o regime geral, sendo aprovado no concurso público, você poderá entrar num regime próprio de previdência social. Então, por exemplo, trabalhando como servidor público federal, você estará atrelado a um regime próprio de previdência social. Fala, poxa vida, comecei a trabalhar muito cedo, estava lá contribuindo no regime geral, já tem mais de 10 anos de contribuição. Aí você vai pedir a certidão de tempo de contribuição, que será emitida pelo INSS para o regime próprio, que hoje você faz parte, e elas farão a compensação financeira das suas contribuições para você poder contar esse tempo para a sua futura aposentadoria no regime próprio, tá ok? Bem como ainda continuou para o INSS calcular o montante devido das contribuições sociais e emitir o documento de arrecadação apenas do atendimento conclusivo para concessão ou revisão
de benefício, tá ok? Então, pagar alguma contribuição lá atrás atrasada ou até mesmo fazer aquelas compensações daqueles segurados que recolhem, por exemplo, na alíquota de 11% no plano simplificado. Recolhendo numa alíquota menor, caso um dia ele deseje se aposentar por tempo de contribuição, ele vai fazer o requerimento desse benefício e terá que fazer a compensação das contribuições que ele recolheu em uma alíquota inferior. Portanto, quem ainda faz esse tipo de serviço é o INSS e não a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Agora, tá falando de contribuição em atraso, muitas vezes, né? Paguei fora do prazo ou paguei a mais, quero fazer compensação de contribuição. Aí vai cair lá para a Receita Federal. Aqui vai ficar só nesse montante. Quando falar, a questão vai ter que deixar claro que atendimento é conclusivo para concessão ou revisão de benefícios. Aí sim, continua sendo competência do INSS. Perfeito? Então vamos para frente. Vamos falar um pouquinho agora das obrigações. Então, a gente vai falar das obrigações das empresas, bem como seus prazos para recolhimento de contribuição. Primeira coisa, falar de obrigações. Quando você fala da palavra obrigação, você está obrigado a fazer algo. Então, vamos pensar num exemplo de obrigações, lá até mesmo do direito civil como exemplo. Quando você faz um negócio com alguém, a pessoa fica obrigada a te dar algo e você pagar. Então, são obrigações. Opa, pessoa te entrega uma vaca e você paga por essa vaca. É um direito obrigacional. Aqui, quando a gente fala de obrigações, vai cair na questão mais tributária. Então, temos as obrigações principais e as obrigações acessórias. As obrigações principais, elas também são chamadas na terminologia lá do Código Tributário Nacional de pecuniárias, tá? Então, com a ocorrência de um fato gerador, surge a obrigação de pagamento de um determinado tributo. Perfeito. Mas as contribuições a gente pode dizer que tem uma natureza tributária? Podemos dizer, tá? O que é o fato gerador? Então, vamos supor, eu sou uma empresa, sou um empregador. Eu contrato um empregado. A partir do momento que ele está prestando serviço para a minha empresa, surgiu uma obrigação tributária nesse sentido. Primeiro ponto, surgiu a obrigação, vou ter que pagar salário para ele, não vou ter que recompensar esse trabalho que ele está realizando. E surge a obrigação de recolher também contribuições previdenciárias, falando aqui no direito previdenciário. A partir do momento que ele me prestou serviços, já gerou o fato gerador para a contribuição, tanto minha como empresa, bem como surgiu também a obrigação dele como empregado, como segurado, sendo filiado obrigatoriamente ao regime geral, pagar contribuição, tá ok? Então esse é o fato gerador. Prestou serviço, está gerando uma ocorrência que vai gerar uma tributação, que vai gerar uma obrigação pecuniária, pagar essa contribuição social como exemplo. Quando a gente falar de obrigações acessórias, é uma obrigação de fazer ou de não fazer algo. Então, é uma atitude, é uma ação que está ligada a essas também principais. Então, por exemplo, fazer folhas de salário, fazer o lançamento contábil, para que se tenha noções quanto for pago, quanto que é devido. Perfeito, isso é uma obrigação, tem que realizar algo, ter uma ação, uma atitude, ou se eximir, deixar de fazer alguma coisa. Isso que vai ser obrigação acessória. Então vamos falar agora sobre as obrigações principais, isto é, essas obrigações pecuniárias, este pagamento. Vamos começar falando sobre as empresas. Quais são as obrigações principais da empresa? Então, nós temos no primeiro momento arrecadar, recolher. Arrecadar, a gente está falando de descontar e recolher, efetuar realmente o pagamento. Então, vamos por parte. Então, a empresa, ela é obrigada a arrecadar a contribuição que é devida pelo empregado, pelo trabalhador avulso e pelo contribuinte individual que lhe prestam serviços. Vamos lembrar também, recordar que aqui existe a presunção de recolhimento. Isso significa o quê? É presumido essas
figuras aqui, o empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, sempre se presume recolhidas suas contribuições. Não é obrigação dele de contribuir, e sim do seu patrão, da empresa para que ele presta serviços, que ele tem um vínculo trabalhista, tá ok? Lembrando também o conceito de empresa um pouco mais amplo, né? Essa empresa ela tem a obrigação de arrecadar. Então vamos supor que o salário de contribuição deste empregado a seu serviço foi de R$1.000. Qual vai ser a obrigação desta empresa? Vai ter que encaixar o R$1.000, está em qual alíquota? Na 8, 9 ou na 11? Seguindo a tabela emitida, né? Relaborada todo ano pelo Ministério da Previdência Social, em conjunto com o Ministério da Fazenda. Então, eles fazem essas alíquotas. Então, se encaixa se vai ser descontado 8, 9 ou 11%. Então, fechou ali o salário dele, com todas as parcelas, integrantes, deu R$1.000. Desses R$1.000, a empresa vai já efetuar a arrecadação do que é devido. Vamos supor, então, que tenha sido 8%. Então, desses R$1.000, ela já vai recolher R$80, né? Das 8%, R$80 ela vai recolher, vai arrecadar para posteriormente recolher, tá ok? Isso é, ela fez o desconto, pegou ali R$80 que era devido para o INSS e vai repassar já descontado este valor para o seu empregado. Então, ele já vai receber seu valor descontado. Quando você pega o seu olerite, quando é empregado, já vai estar lá descontado, né? INSS, tantos reais. Então, já foi descontado. O seu empregador vai pegar esse valor, esses R$80 e recolher. Aí sim vai para os cofres públicos. Perfeito, cumpriu com a obrigação. Quando que ele deve recolher? Então, ele recolhe a contribuição que é devida deste segurado, de empregado, trabalhador avulso, contribuinte individual ao seu serviço e a do seu cargo. Então, no mesmo dia que ele descontou, que ele arrecadou dos seus empregados, mais a sua contribuição, então vamos supor aqueles 20%, né, sobre as folhas de salário, o que ela como empresa deve pagar no dia 20 do mês subsequente. Então, tudo que ocorreu, todo fato gerador, o serviço prestado no mês de maio, vai ter o recolhimento no mês de junho, é o mês subsequente. Então, o fato gerador, o serviço ocorrido em maio, se recolhe em junho, tá? E se não houver expediente bancário no dia 20? Isso acontece muito com as nossas contas, não é verdade? Você tem uma conta para pagar? Água, luz, telefone. Se vence, não tem expediente bancário no vencimento da sua conta, você sempre vai pagar no dia útil posterior. Então, a conta venceu no dia 10, dia 10 era domingo, eu posso pagar no dia 11, que é o dia útil subsequente. Aqui a empresa não. Aqui vai a regra do DUIA, isso é, o dia útil imediatamente anterior. Então, se o dia 20 é domingo, qual é o dia anterior? Vai ter que ser na sexta-feira. Então, seria dia 18. Este é o prazo para a empresa efetuar o recolhimento dessas contribuições. Perfeito? Também com relação à empresa, né, de recolher a sua COFINS e a CSLL. Fala-se a data prevista na legislação. Aquela COFINS até o dia 25 do mês seguinte ao da competência, CSLL esta até o último dia útil do período subsequente, tá ok? Recolher a contribuição devida pelo produtor rural, pessoa física e segurado especial. Opa, a empresa também faz? Ela vai efetuar já o recolhimento quando incidente sobre operações de venda e consignação de produção que ela contratar, que ela realizar com essas pessoas. Também no dia 20 do mês subsequente e a regra do DUIA, dia útil imediatamente anterior, quando não houver o expediente bancário. Perfeito? Vamos continuar dando uma olhadinha nessas obrigações da empresa? Me acompanhe. Outra obrigação da empresa está com relação a reter os 11% da fatura, né, ou da nota fiscal emitida no caso de cessão de mão de obra e deverá recolher esse valor que foi retido até o dia 20 do mês subsequente à emissão dessa nota ou fatura, claro, não tendo expediente bancário, a regra do DUIA,
dia útil imediatamente anterior. Com relação aos segurados facultativos e contribuintes individuais, aí não tem uma empresa, claro, né? Tirando o fato daquele contribuinte individual que presta serviços à empresa. Neste caso, eles serão responsáveis pelo recolhimento das suas próprias contribuições e tem um dia diferenciado para isso. Então, a responsabilidade é deles pela contribuição, recolhimento, até o dia 15 do mês subsequente, né, da competência. Então, recolher março, em abril em maio. E caso não tenha expediente bancário, aqui não é o dia útil imediatamente anterior, e sim posterior, tá ok? Este segurado ele poderá fazer o recolhimento trimestral. Como que funciona esse recolhimento trimestral? Vai seguindo o calendário anual, janeiro, fevereiro, março, recolher em abril, tá? Então vamos supor aqui, né? Janeiro, fevereiro, março, eu vou recolher essas 3 contribuições, janeiro, fevereiro e março, em abril. Perfeito. Mas não é qualquer valor que vai me possibilitar. A minha contribuição deverá ser no valor do salário mínimo. Então, eu posso fazer o recolhimento trimestral quando o meu salário de contribuição for igual ao salário mínimo. Eu recolho sobre o mínimo. Aí eu faço este recolhimento trimestral também até o dia 15. Então, janeiro, fevereiro e março, eu tenho que recolher até o dia 15 de abril. Depois, né, abril, maio, junho e assim subsequente, tá ok? Quanto ao empregado doméstico, a contribuição fica a cargo do seu empregador, tá? Mas ele não é uma situação que a lei fala de presunção de recolhimento. Porém, quem vai fazer o recolhimento da contribuição é o empregador do empregado doméstico também, tá ok? Então, o empregador doméstico, ele vai fazer a contribuição do seu empregado, mais a contribuição a seu cargo, também até o dia 15. Expediente bancário, sem dia útil, imediatamente posterior. Aqui também é possível recolhimento trimestral. Então, também pode. Quando o salário de contribuição do empregado for no valor de um salário mínimo, também poderá fazer este recolhimento trimestral. E a competência de novembro, mais a parcela do 13º salário, é permitido que o empregador doméstico recolha até o dia 20 de dezembro, tá ok? Então, essa é a única exceção, até o dia 20 de dezembro, quando da competência de novembro, junto com a parcela do 13º do seu empregado. Quanto ao produtor rural, pessoa física e segurada especial, sobre a produção, né, comercialização de sua produção, de artesanato, né, que ele tenha feito, aquela industrialização, o que ele produziu e comercializou, ele terá que efetuar o recolhimento até o dia 20 do mês subsequente a esta venda, essa comercialização, consignação. Dia útil imediatamente anterior, quando não houver expediente bancário. E o produtor rural, pessoa jurídica, e a agroindústria, também com relação, né, à sua comercialização, dia 20, e caso não tenha expediente bancário no dia 20, dia útil imediatamente anterior, será o prazo para o recolhimento das contribuições. Perfeito? Então, visto esses prazos das obrigações principais das empresas e contribuintes, os segurados do regime geral, vamos falar também um pouquinho sobre a responsabilidade, tá ok? Lembrando também o fato da entidade promotora de espetáculos. Quando espetáculos desportivos, 2 dias úteis para recolher, tá ok? A responsabilidade pelo pagamento. Então, como nós já vimos, as empresas, elas acabam sendo sujeito passivo, também elas devem fazer o recolhimento da contribuição, né, do seu segurado empregado. Então, quando a gente fala de responsabilidade, será o sujeito passivo da obrigação, muitas vezes passa para um outro, para um terceiro. Isso é, eu sou obrigada a efetuar o recolhimento de alguma contribuição em nome de outro. Ou eu posso ser a chamada responsável solidária. Isso é,
Se quem era responsável era o sujeito passivo, deveria ter feito o recolhimento das contribuições sociais e não o fez em tempo devido, eu acabo sendo responsabilizada. Então é isso que você tem que cuidar. As situações da responsabilidade solidária que são previstas na legislação previdenciária. Então nós temos alguns exemplos que já apareceram em algumas provas de concurso público. Então o primeiro exemplo é o proprietário, incorporador, dono da obra e condômino de unidade imobiliária, quando não recolhimento de contribuição. Então, por exemplo, o proprietário, o dono que fez a obra, não efetuou o recolhimento, nós, todos os outros, até mesmo o condômino da unidade, estará solidariamente responsável. A única exceção do condômino, tomam cuidado que isso já foi pegadinha em prova, é aquele que adquire essa unidade de quem realiza, operação com empresa ou incorporadora. Então, se eu comprei de uma imobiliária, da incorporadora, unidade, aí eu já não sou responsável. Então, toma muito cuidado. Também, as empresas que estão no mesmo grupo econômico serão solidariamente responsáveis com relação às contribuições. Os administradores de empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquias, quando não efetuarem os recolhimentos das contribuições sociais, serão sim também solidariamente responsáveis, conforme está ali o artigo de lei no seu material. E o consórcio simplificado de produtores rurais também entra aqui, tá ok? Estes são as principais figuras que aparecem aí nos concursos públicos, tá? Que são solidariamente responsáveis. Isso é, sujeito passivo, aquele que deveria ter recolhido, não recolheu, outras pessoas também terão responsabilidade por essa contribuição que não foi recolhida no tempo devido, tá ok? Lembrando mais uma vez que, com relação ao empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual que presta serviços para as empresas, já se presumem recolhidas suas contribuições. A responsabilidade recai todinha sobre a empresa. Perfeito? Então, visto esse conteúdo, vamos exercitar um pouco? Me acompanha aí na tela a primeira questão. Nos termos da legislação previdenciária em vigor, consistem em obrigações da empresa, exceto a arrecadação mediante desconto e recolhimento da contribuição do produtor rural pessoa física e do segurado especial incidente sobre a comercialização da produção quando adquirir ou comercializar produto rural recebido em consignação, somente nos casos em que essas operações tiverem sido realizadas diretamente com o produtor. B. A arrecadação mediante desconto do respectivo salário de contribuição e o recolhimento da contribuição ao SEST e ao SENAT devida pelo segurado contribuinte individual, transportador autônomo de veículo rodoviário, inclusive taxista, que lhe presta serviços. C. Recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais. D. Arrecadação mediante desconto e recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta decorrente de qualquer forma de patrocínio, licenciamento, de uso de marcas e símbolos, de publicidade, de propaganda e transmissão de espetáculos desportivos, devido pela associação desportiva que mantém a equipe de futebol profissional. E a arrecadação mediante desconto e o recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da realização do evento desportivo, devida pela associação desportiva que mantém a equipe de futebol profissional quando tratar de entidade promotora de espetáculo desportivo. A que está incorreta se encontra na letra A, que fala da arrecadação mediante desconto do recolhimento da contribuição do produtor rural, pessoa física e segurado especial. Não é. Essa não se trata de uma obrigação da empresa dentro de um rol, tá ok? Portanto, claro, quando ocorre a consignação, tá ok? Não comercialização. Portanto, não cabe esta. As demais situações encontram-se em amparo e são obrigações da empresa, como trata ali na letra B, que fala aquele sistema do SENAST, do SEST, tá? Que são obrigações. Então já se faz o recolhimento, antecipa o recolhimento que este deveria fazer, né? No caso do contribuinte individual. Quando então ele é motorista, presta o serviço para a empresa como autônomo, mesmo assim,
a empresa, como contribuinte individual que presta serviços, já faz o adiantamento do recolhimento, perfeito? Então, todas as demais situações estão corretas e o que não se encaixa é a letra A, perfeito? Próxima questão. Com base na disciplina referente à arrecadação e o recolhimento das contribuições previdenciárias, assinale a opção correta. A. A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço até o dia 15 do mês subsequente da competência. B. O empregador doméstico é obrigado a arrecadar a contribuição do segurado empregado doméstico a seu serviço e a recolhê-la, assim como a parcela a seu cargo, salvo durante o período de licença maternidade da empregada doméstica. C. A pessoa jurídica de direito privado beneficiente de assistência social que atenda os requisitos legais e seja beneficiária pela isenção das contribuições previdenciárias fica desobrigada de arrecadar e recolher a contribuição do segurado empregado e do trabalhador avulso a seu serviço. D. A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a recolher a contribuição devida pelo empregador rural pessoa física e pelo segurado especial até o dia 20 do mês subsequente ao da operação de venda ou consignação de produção, somente se essas operações foram realizadas diretamente com o produtor. E quando o grupo familiar a quem o segurado estiver vinculado não tiver obtido no ano, por qualquer motivo, receita proveniente de comercialização de produção, deverá comunicar a ocorrência à Previdência Social na forma do regulamento. Então vamos analisar aqui quais são as afirmativas, qual que é a correta. A já está incorreta pela data, fala dia 15 e não. É dia 20 com relação, aos empregados, trabalhadores avulsos, contribuintes individuais, com relação à empresa. Vamos para B? A B se encontra incorreta, pois claro que tem desconto de salário maternidade. Na alternativa, fala da questão da licença maternidade, que não é obrigado no período de licença maternidade. Com relação à empregada doméstica, ao mesmo tempo que ela tem direito trabalhista e licença maternidade, ela acaba tendo também o direito do salário maternidade. Perfeito? Então, vai incidir contribuição? Claro que vai, não vai ficar isenta de contribuição neste período, que já vem descontado diretamente do benefício previdenciário. A isenção que atinge as empresas que são isentas de contribuição não diz respeito a dos seus empregados e trabalhadores avulsos. Essa sim, ela vai ter que reter e recolher na data devida. Portanto, incorreta a alternativa C também. A D fica incorreta a frase final, no caso de somente as operações realizadas com o produtor, tá ok? A E está corretíssima. Caso aquele grupo familiar, o segurado especial, não tenha comercializado, ele viva somente com aquele que ele produz, ele não comercializa. Então eu tenho aqui no meu pequeno sítio, tem lá uma vaquinha, eu planto, tenho a minha horta e eu vivo com aquilo, eu não comercializo, eu não estou produzindo na forma do regulamento, isto é, do Decreto 3.048 de 99, deverá informar o INSS que não houve comercialização. Por isso, não houve recolhimento da sua contribuição. Tá ok? Então, encerramos por aqui o nosso encontro. Não deixe de dar uma lidinha nas disposições legais do texto de lei e nos vemos numa próxima. Até mais!